E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? É isso aí, né, pessoal? Voltamos aí a mais uma aula nossa aí. Já de manhã cedo já, né? Cedinho. Cedo, não é cedo não, professor. Cedo pra mim é 6 horas da manhã. Tudo bem, eu acordei 6 horas da manhã pra você. Cedo sim, tudo bem? Então, hoje nós iremos entrar num outro tipo de colonização. Mas, professor, você vai falar sobre colonização de novo? Você é a figura do rapazinho ali, né? Conversando com os índios e tudo mais. Hoje, nós iremos continuar falando sobre colonização. Falta-se a colonização francesa e um pouco sobre a colonização holandesa, que, como nós observamos até agora, França, Inglaterra e Holanda são países que começaram tarde o seu processo de colonização, o seu processo de expansão marítima e tudo mais, a conquista do Novo Mundo. Então, nós analisamos primeiro os pioneiros, analisamos Portugal e Espanha, mais especificamente Espanha, porque Portugal nós iremos falar sobre o caso português quando estiver falando de história do Brasil, tudo bem? E falamos sobre os ingleses, essa é a nossa última aula, e agora nós vamos falar sobre o tal dos franceses. Conquista da América, colonização, caso francês. É só uma aula só, que não é muito pedido na sua prova, o caso francês, né? Você tem que saber só algumas coisas, você vai ficar sabendo mais coisas sobre a França, a colonização da França, quando estiver falando de história do Brasil, tranquilo? Quando eles tentaram conquistar o litoral brasileiro, nós iremos falar aqui, mas nós vamos especificar mais quando estiver falando sobre história do Brasil. E nós falaremos aqui um pouco sobre esse caso francês. Iremos falar sobre a introdução, como que ocorreu essa colonização francesa na América, principalmente a parte mais atingida foi a América do Norte, tranquilo? E o declínio desse chamado Império Colonial Francês. Beleza, pessoal? Então vamos passar então para o nosso próximo slide. Já passamos 2 slides, nós queremos falar desse slide aí. Então, pessoal, como a Inglaterra, igualzinha à Inglaterra, né? Semelhante à Inglaterra, a colonização francesa vai começar tarde. Por causa de quê? Inúmeros fatores, guerras internas, difícil, eles não estavam ainda centralizados ainda o seu poder. Tranquilo? Conflitos religiosos entre católicos e huguenotes, né? Os huguenotes aqui são os calvinistas, tranquilo? Então são vários fatores que impossibilitavam uma centralização de poder. Como eu já falei para vocês, para que se possa você fazer essas empreitadas, o forte é você ter um poder centralizado. Nesse momento, a França ainda não tinha um poder centralizado. Tranquilo? A partir do momento que ela começa a consolidar o seu poder centralizado e consolidar as políticas mercantilistas, aí sim a formação dos estados absolutistas, na formação do seu estado absolutista, você vai ter a expansão, esse empreendimento colonial. Tranquilo, pessoal? Mas nós temos que observar aqui a diferença. Mas que diferença é essa com a Inglaterra? O que é esse troço de missionários que você pôs aí entre parênteses? Diferente da Inglaterra, semelhante é o caso de começar tarde. Mas diferente da Inglaterra e semelhante aos países ibéricos, ela vai ter um processo de catequização dos índios. Não terminado, mas eles vão ter esse processo de catequizar os índios. Como já falei para vocês, esse processo de catequização, né? No caso inglês, isso não fazia parte do projeto colonial. Aqui, na França, eles vão também olhar para o lado da catequização dos índios. Tranquilo, pessoal? Então nós observamos então guerras internas, guerras religiosas entre huguenotes
e católicos, dificultando ainda mais esse processo de centralização. E com isso, pessoal, era difícil a França rivalizar com os países ibéricos. Com quem? Com Espanha e Portugal no processo de colonização. Ela não tinha como competir com a Espanha e Portugal por causa desses fatores internos que impossibilitavam ela a ter uma centralização do poder e olhar com bons olhos essa parte, esse empreendimento de colonização. Quando nós observamos no começo da centralização, pessoal, nós observamos que vai acontecer que nesse bojo da centralização política francesa foram tomadas iniciativas para esse empreendimento colonial. Na verdade, o primeiro momento, né, dessa tipo de empreendimento colonial vai ser mais uma atividade de pirataria, saquear navios espanhóis, contrabando de pau-brasil na América, como nós vamos observar aqui na América do Sul, atividades corsárias. Então, no primeiro momento, as suas atividades eram atividades ilícitas, né? Você observa em 1555 os huguenotes, chefiados por um cara chamado Nicolau de Vilhena, ele vai fundar a chamada França Antártica, né? O que seria a França Antártica? A França Antártica é no atual Rio de Janeiro, né? Tranquilo, Bacia do Guanabara. E também a França Equatorial, lá no Maranhão. Tranquilo? Tudo isso no Brasil. Nós iremos falar mais sobre isso quando estivermos falando de história do Brasil. Mas o governo português, né, sabendo disso, do contrabando de pau-brasil, ele vai mandar uma expedição, né, as chamadas guarda-costas, para expulsar os franceses, liderados por um cara chamado Mendes Sá. Tranquilo? Eles serão expulsos, então, da América do Sul. Tranquilo? Mas eles vão se estabelecer, pessoal, em outros locais, né? Como nas Antilhas, no Caribe, né? Nós temos Santa Cruz, o Haiti, nós temos na América do Sul a parte da Guiana, tranquilo? Mas o processo mesmo de estabelecer uma formação colonial, né, vai ser na América do Norte, entendeu? Vai começar ali no atual Canadá, tranquilo? Mas qual que era o princípio disso tudo? É achar, como os ingleses, uma rota para a Ásia, tranquilo? Passando pela América. O que vai acontecer? Eles vão começar a se estabelecer na América do Norte, tranquilo? Vão começar a se estabelecer na América do Norte. Em 1535, um cara chamado Jacques Cartier, né, ele atingiu a foz do rio Ocelândia, né, que ele deu o nome de São Lourenço. Tranquilo, pessoal? E ele vai começar a navegar para dentro do interior do continente, né, tentando achar mais coisas, fundando assim a chamada Nova França. Tranquilo, pessoal? Só que esse primeiro empreendimento, essa primeira expedição, ela não logrou uma ocupação, um êxito de ocupação. Tranquilo, pessoal? Somente depois, no reinado de Henrique IV, é que você observará que o absolutismo ele se consolida, assim junto com as políticas mercantilistas, e foi fundada a chamada Companhia da França. Aí sim você vai ter um impulso de novo no processo de colonização da América. Beleza, pessoal? Então ele vai chamar um cara, um francês chamado Samuel de Champlain, tranquilo? E vai elaborar uma expedição colonizadora, onde ele vai chegar ao Atlântico, né? E vai fundar Port Royal no litoral atlântico. Vai entrar para dentro do rio São Lourenço, né? E vai fundar as margens dele, Quebec. Tranquilo? Isso tudo no Canadá, pessoal. Beleza? São Lourenço. O que vai acontecer?
vai acontecer, pessoal, que depois o Samuel ele vai morrer, né? O cara vai para a cidade dos pés juntos. Você vai observar que você vai ter também resistência dos nativos, e o Estado francês ele não vai dar muita prioridade para esse caso de colonização, né? Nesse primeiro momento, a França, com seus problemas, ela não vai dar muito credibilidade, né? Não vai dar muito apoio para essa coisa do empreendimento, da colonização. Samuel vai morrer, né? Vai para a cidade dos pés juntos. Então, o que vai acontecer? Você vai observar que vai haver um declínio, né? A colônia ela vai começar a decair, quase desaparecendo, tranquilo? Ela vai se sustentar através do rico comércio de pele, né? Mas na agricultura de subsistência, tranquilo? Um novo impulso é dado com um rei chamado Luís XIV, tranquilo? Já falei para vocês quem é Luís XIV, né? E através das políticas mercantilistas do seu ministro das finanças, Colbert, né? Ele acaba, qual que é as primeiras medidas dessa política? Ele vai acabar com a companhia da França, tranquilo, pessoal? Vai tornar a colônia agora parte da coroa, ou seja, território da coroa, beleza? Uma colônia real. E vai adotar políticas também de mandar pessoal para lá para povoar, para colonizar aquela região. Pessoal, nós temos que observar uma coisa, que a colonização francesa, na sua totalidade, ela tem uma baixa população, tranquilo? A sua densidade demográfica ela é muito baixa. Isso vai prejudicar ela muito contra a guerra, contra as batalhas contra os ingleses, tranquilo? E até contra os nativos. Eles tinham uma baixa população. Colbert vai tentar levantar políticas para aguçar o interesse de pessoas irem para a América, para colonizar a região, transformando assim, criando núcleos, né, coloniais e tudo mais, e incentivando esse chamado comércio de pele que era feito com os índios, que era muito lucrativo para a Europa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Ligado ao comércio de peles e agricultura de subsistência, como eu já falei aqui, acabei de falar para vocês. Vai estabelecer um comando, um governo geral em Quebec, tranquilo? Então, para ter mais atuação da coroa, vai se instalar um governo geral na cidade de Quebec, tranquilo, pessoal? E muito se deve aos jesuítas. Como assim muito se deve aos jesuítas? Além dos padres jesuítas de catequizarem os índios, pessoal, você vai observar também que eles também provocaram expedições para o interior do continente, né? Com isso, resultando no aumento desse império colonial francês. Os jesuítas vão ser muito importantes, né? Porque expedições você vai encontrar o Mississippi, aonde pensavam que a foz do Mississippi se desembocava no Pacífico, né? E dali você também vai observar também a formação de uma nova zona colonial, a Louisiana. Tranquilo, pessoal? Então, o comércio de pele também incentivava, porque o comércio de pele ele era muito lucrativo, dava muito dinheiro quando comercializado na Europa, tranquilo? Então esse comércio de pele vai incitar, né, vai instigar novas expedições pelos rios do interior do continente americano, tranquilo, pessoal? E assim aumentando o território do Império Colonial Francês. O que vai acontecer, pessoal? Olha só, eles vão descobrir o Mississippi, né, e tudo mais. E um francês chamado Robert Cavelier de La Salle, né, acreditando, o que ele acreditava? Ele acreditava que o Mississippi saía do Pacífico, né? Então ele vai entrar no barquinho e vai começar a navegar o Mississippi, né? E chegando até o Golfo do México, sendo que ele não chegou ao Pacífico, óbvio, né?
Chegando ao Golfo do México, pessoal, ele chega numa nova zona colonial que vai pegar o nome para a coroa francesa, tranquilo? E essa nova zona colonial será chamada de Louisiana, tranquilo, pessoal? Você vai ter como capital Nova Orleans, tranquilo? Dessa colônia, e é uma nova zona de colonização. Tranquilo, pessoal? Vai ser fundados núcleos de colonização, aonde ia atrair novos colônios para aquela região para povoar. Por quê? Se você deixar a terra lá, só descobrir, deixa o meu nome aí e vamos embora. Óbvio que isso não ia dar, né, pessoal? Você tem que colonizar, você tem que aumentar ali a população ali para que não ocorra que uma outra civilização, um outro povo chega lá e toma de você. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora nós vamos passar por declínio, né, do caso francês, né? O que você vai observar, pessoal, é que a rivalidade entre França e Inglaterra, que tinha lá na Europa, rivalidades políticas, interesses políticos, econômicos e tudo mais, além das batalhas travadas na Europa, isso será trazido para dentro da América, para dentro da colônia. Essas batalhas também serão travadas dentro da América. Tranquilo? Então você vai ver que a rivalidade política internacional, isso atiçava muito essa rixa entre ingleses e franceses. Mas o que mais ainda instigava era o crescimento econômico e colonial do Império Colonial Francês. Isso, pessoal, estava batendo de frente com os interesses ingleses. O perigo da expansão francesa dentro das colônias do norte. Tranquilo, pessoal? Nós observamos, de um lado, você tem a fronteira com as chamadas 13 colônias, que nós já falamos no vídeo anterior. Tranquilo, pessoal? E o que vai acontecer? A França tem um grande território colonial. Isso não é sem dúvida. Mas eles têm poucos colônios. Como eu já falei para vocês, a colonização francesa na América do Norte, ela se dá num momento em que você observa que você tem uma baixa densidade demográfica. Ou seja, não ia muita gente para lá para colonizar, ao contrário que aconteceu com a Inglaterra, né, pessoal? Nós observamos que vários ingleses chegarão à América do Norte e irão colonizar as terras das colônias. Tranquilo, pessoal? E nós observamos que com isso você tem uma grande população e mais ainda essa população está crescendo, né? Essa população está crescendo. Logo, ela precisa de quê? De novas terras. Precisa de terras. E isso, pessoal, na fronteira ali com as duas, óbvio, vai ter o chamado choque colonial. Tranquilo, pessoal? Isso não vai ficar, como eu posso dizer, à toa, né? Você vai observar que essa grande expansão, né, territorial francesa, ela vai, tipo assim, dar medo nas colônias inglesas, e com essa grande população inglesa precisando de mais terras, vai ser inevitável esse choque colonial. Tranquilo, pessoal? Além das rivalidades que já tinham franceses e ingleses na parte política internacional. Beleza, pessoal? Aí nós temos diversas fases desse conflito entre franceses e ingleses. Nós destacamos duas aqui. A primeira fase é a guerra de 1743 a 1748, aonde os ingleses apoiam Maria Teresa na sucessão do trono austríaco, tranquilo? A Áustria foi um parceiro muito importante com os ingleses, né? E você vai observar a luta na Europa, tranquilo, pessoal? E na América, essa rivalidade entre franceses e ingleses, além de acontecer na Europa, também vai ser aqui na América. Beleza, pessoal? Você tem nessa primeira fase, você tem a chamada, a tão famosa tomada
de Louisbourg, né? O que é isso aí? É uma fortaleza francesa criada às margens do Rio São Lourenço. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vai haver expedições francesas para tentar retomar a fortaleza, só que a carinha aqui do rapaz aqui, a carinha triste, não vão conseguir. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Os ingleses tomam essa fortaleza, vão ficar com ela a seu poder, e ainda mais, eles vão ganhar a batalha aqui na América, mas só que eles perdem na Europa. Tranquilo, pessoal? A segunda fase, né, você vai observar que é a chamada Guerra dos 7 Anos. Já falei para você o que seria a Guerra dos 7 Anos, né? É uma batalha entre franceses e ingleses para disputas coloniais, tranquilo? Tanto na América, tanto na África. Você vai observar que os franceses eles vão ocupar o chamado Vale do Óio, né? O Vale do Óio era muito interesse para os ingleses. E óbvio, os ingleses eles vão querer reclamar esse Vale do Óio. Como você pode ver aqui, os ingleses com a carinha tristinha, tranquilo? Então, os ingleses vão fundar a chamada Companhia do Óio para protestar esse domínio dos franceses. Aí você destaca o rapaz, né, que nós iremos falar no nosso próximo vídeo, que nós falaremos sobre processo de independência dos Estados da América, um cara chamado George Washington. Tranquilo, pessoal? Só que George Washington vai lá, ele não vai conseguir fazer esse acordo, tranquilo, por isso ele volta com essa cara triste, tranquilo? E esse medo de expansão do Império Colonial Francês vai levar, né, à união das colônias inglesas. Tranquilo, pessoal? Onde Benjamin Franklin, né, onde essas colônias vão se unir através do Congresso de Albany. Tranquilo, pessoal? Vai ocorrer a luta, tranquilo, entre franceses e ingleses. Sendo assim, os franceses menos numerosos, como já falei para você, perdem o Óio e ainda mais perdem Quebec. Tranquilo? Então, se desmorona o processo colonial francês dentro da América e você observa ainda o chamado Tratado de Paris, ou também chamado Tratado da Paz Vergonhosa, né, em 1763, onde é assinado entre franceses e ingleses, onde eles perdem Canadá e entre outras possessões, como a margem esquerda do Mississippi. Tranquilo, pessoal? Mas continua indo com Nova Orleans. Uma coisa que nós temos que observar, pessoal, é que os franceses também possuíram colônias em outros lugares da América. Por exemplo, nas Antilhas Caribenhas, né, onde você tem o Haiti, Santa Cruz, Granada, São Vicente, Guadalupe, né? E nós vamos observar também, até mesmo na parte da América do Sul, nas chamadas Guiana. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? E nós vamos observar que nesses casos você vai ter um sistema chamado sistema de plantation, né? Que eu já falei para vocês anteriormente, onde você tem a produção de cana-de-açúcar, cacau, tabaco, café e entre outras coisas. Então, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um vídeo nosso, né? E desse nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Eu não falei para você porque o e-mail é historiacomp1@outlook.com. Qualquer coisa você mande sua dúvida, tranquilo? O Facebook Istuçar e o celular para mensagem, o 3291650267. E o Skype também, qualquer coisa, historiacomp1. Então, pessoal, obrigado. Na nossa próxima aula, nós observaremos quando falarmos de conquista da América, colonização, caso holandês.